Boa noite, Mazinho. Seja bem-vindo no nosso grupo mais uma vez. E fique à vontade, o microfone é todo seu aí para o teu comentário. Estamos aí com você na vibração. Tá ótimo. Eu peço permissão a vocês de hoje eu roubar a Bel um pouquinho. Então, eu vou fazer esse estudo e eu quero a participação musical dela em alguns trechos da minha fala. Com a permissão de vocês, vou roubá-la hoje de vocês, né? Porque eu já estou quase perdendo minha esposa para vocês, porque ela é exclusiva aí, né? Mas hoje vocês deixa ela dar uma palhinha comigo, tá certo? Então, hoje vamos falar um pouco, como de costume, sobre a nossa querida doutrina espírita, né? Que é um verdadeiro farol, a luz que ilumina os nossos caminhos ainda tão pedregosos, espinhosos, né? Que espinhos estes, né? Essas pedras que vão burilando aí os nossos espíritos ainda tão necessitados, né? Das verdades espirituais, né? Então, nós, nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória, nós podemos aí, por um determinado tempo de nossa vida material, que pode ser aí maior ou de menor duração, né? Viver assim, de uma forma descuidada, indiferente, sem a menor noção de solidariedade, vivendo somente para nós, esquecidos de tudo e de todos que nos cercam. Uma vida, digamos, uma vida egoísta, onde tudo que interessa são as satisfações de nossas vontades e nada mais. Mas, como sempre existe um mas na vida, né, de cada um de nós, chega para todos aquele momento em que acende uma luzinha vermelha, né, em nossas mentes e passamos a nos perguntar, né, afinal, quem realmente eu sou? O que eu estou fazendo neste mundo? De onde eu vim, né? Para onde que eu vou? Qual que é a minha destinação, né? Então, existe esse mais, né, na vida de cada um. E chega para todos aqueles esse momento em que acende essa luzinha vermelha, né? E que nós passamos a essas indagações. Então, são perguntas, queridos irmãos, que brotam na mente de todos, né? Uma a uma, em determinado momento da vida dessa nossa trajetória, dessa nossa caminhada evolutiva. Então, essas considerações, essas perguntas que passam aí a martelar a mente do ser humano, elas podem demorar a chegar, mas chegam. Indubitavelmente, elas chegam. E para atingir aí esse estágio, o homem pode consumir muitas existências, de forma que, de experiência em experiência, de luta em luta, de queda em queda, ele vai moldando aí o seu caráter. Em um dos muitos diálogos com seus discípulos, Jesus exortou a todos: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Evidentemente, o mestre não queria, com tal exortação, dizer que todos podem chegar à perfeição do Pai Celestial. Deus é um só, é único, é onipotente, é a causa primária de todas as coisas, e a criatura jamais poderá igualar-se ao Criador, né? O que certamente Jesus quis dizer é que todos nós possuímos dentro de nós um potencial de crescimento espiritual que nós mesmos desconhecemos. Conforme eu sempre digo, infelizmente nós ainda somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. E que muito, muito mesmo poderemos fazer dentro daquilo que ele pregou e exemplificou. Mas como chegar a esse estágio de perfeição relativa face à perfeição absoluta de Deus?
as lutas em que somos compelidos a enfrentar no mundo, as desavenças, as incompreensões, as atitudes alheias que nos chocam, as pessoas com grau de parentesco ou não, que gozam aí de nossa intimidade, que vivem conosco dia a dia e que tantas vezes agem de forma a agredir ou contrariar nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, são outros tantos obstáculos, né, a impedir ou retardar nosso esforço no bem. Então, as lutas a que somos aí compelidos a enfrentar no mundo, as desavenças, as incompreensões, as atitudes alheias que nos chocam, né? E como vencer tudo isso? Como superar tantos obstáculos? Se a vida material nos oferece tão somente algumas dezenas de anos de existência, 50, 60, 80, ou até mesmo 100 anos, constitui aí um lapso de tempo, um espaço de tempo muito pequeno para que nós tenhamos condições de atingir aí um grau tal de tolerância, de paciência, tamanha capacidade de perdão para amar aqueles que nos odeiam, perdoar os que nos ofendem, abraçar os que nos traíram, compreender no irmão faltoso aquele irmão necessitado de compreensão e carinho. É muito pouco tempo, é um lapso de tempo curto demais para a gente conseguir desenvolver essas potencialidades em nós. E foi aí, então, que, para responder tantas perguntas, esclarecer tantas dúvidas, que Allan Kardec, né, sob a orientação de espíritos tutelares, de espíritos superiores, codificou a nossa querida doutrina espírita, interpretando com clareza o pensamento de Jesus. Então, o Espiritismo, queridos irmãos, nos elucida que Jesus veio até nós, nos indicou o caminho, mostrou as dificuldades, mostrou os empecilhos dessa nossa caminhada e nos prometeu que estaria conosco até o final dos tempos e nos chamou para acompanhá-lo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, de modo algum, andará em trevas. Pelo contrário, terá, com certeza, a luz da vida. Bel? Abre o microfone, Bel. Esqueci. Desculpa, gente. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga. Por seu amor haveremos de amar. E ao final da
eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos. O Espiritismo nos reporta ao passado longínquo, onde Jesus conduzira aí seus 12 seguidores, longe da multidão, aos pés de um monte em Cafarnaum, porque era chegado o momento. E naquele instante proclamou o mais conciso e ordenado sistema de uma filosofia universal, e nos esclarece, né, de maneira límpida, de uma maneira cristalina, as 8 regras que a alma necessita saber a respeito de Deus, da criação e da vida cotidiana. Enfim, 8 regras básicas para todo o comportamento humano. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bel das bem-aventuranças. Microfone, Bel. Difícil hoje. É o frio. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como canto ecoou. Ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam.
queridos irmãos, a partir do momento que nós tivermos olhos para ver o nosso próximo, nosso coração com certeza se abrirá para o bem. Ao bem que nos afasta do egoísmo, né? O egoísmo ainda é a grande chaga da humanidade. Quando nós tivermos olhos de ver, nós vamos ver o quanto nós temos ainda dessa mazela chamada egoísmo dentro de nós. Nós somos muito nós, né? Nós detestamos ser contrariados, nós detestamos sermos magoados, que as pessoas não sigam a nossa cartilha, né? Tudo isso faz parte desse egoísmo, né, que assola a humanidade. Então, a partir do momento que nós tivermos esses olhos de ver o nosso próximo, nosso coração com certeza se abrirá para o bem, né? Ao bem que nos afasta desse egoísmo, ao bem que quer apenas dar, acabando, né, com esse orgulho que só quer para si, gerado aí pelo egoísmo. Então, se nos libertarmos do egoísmo, se conseguirmos, mesmo com muito esforço, naturalmente, elevar nossos pensamentos aos planos espirituais mais elevados, participando dos ensinamentos do Cristo, dando-os exemplos, exemplificando-os e sendo realmente cristãos. Então, o Espiritismo veio nos ensinar a prática da lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscaremos suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é o sol da vida, Bela. Sonhar ante as belezas da vida, nada temer e não chorar, ante os abismos profundos do desamor. É tão belo amar, até mesmo a própria dor. É sublime crer em Deus e ver no seu amor infinito, sempre cantar com alegria e caminhar pelo mundo, sempre sorrindo. É tão belo amar, o amor é o sol da vida. Amar a noite escura e a tempestade, o inverno no caminho, o espinho junto à flor, e o universo resplandece, as mãos de Deus sempre em preces, derramando bênçãos no seu amor. Amar a noite escura e a tempestade, o inverno no caminho, o espinho junto à flor, e o universo resplandece, as mãos de Deus sempre em preces, derramando bênçãos do seu amor.
esta difícil tarefa de reajustamento, de olhar, de pensar, de agir, teremos todo o amparo de Jesus, que só quer a elevação de todos nós. E dentro destas lutas íntimas, que são causadas pela verdade vista e pelo desejo de abolir os vícios, diante aí da condição de seres ainda materializados, há uma ferramenta que é imprescindível para a afirmação de nós mesmos nos caminhos que Jesus nos deixou. Essa ferramenta é a fé. Essa força interior que todos nós possuímos dentro de nós, que orienta a vida e dentro dela nós conseguimos as realizações. O Espiritismo, ele é o consolador prometido por Jesus, trazendo aí ao homem o conhecimento de sua origem, da necessidade de sua estada na terra e do seu destino, espalhando por todo lado a consolação que advém da fé e da esperança, e ainda proporcionando o alívio e o refrigério às almas tão atormentadas. O alívio mesmo. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da punição, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, uma nada evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Nós vivemos uma época em que o material prevalece. Nós estamos mergulhados numa correnteza de ideias e pensamentos acelerados em busca do sucesso e dos prazeres imediatos. E os quais, quando nos tornamos possuidores, por incrível que pareça, ainda nos encontramos infelizes e com um grande vazio interior. Mesmo nós que estamos dentro dessa doutrina e que temos aí uma extensa literatura trazida pelos espíritos tutelares, nosso contato mais íntimo com a palavra da espiritualidade, nós ainda vivemos como se fôssemos espíritos materiais, que não fôssemos espíritos imortais, com a eternidade pela frente. Nós vivemos num emaranhado de ideias, de pensamentos, conforme diz o espírito Joana de Ângeles,
que nós somos tão confusos com os nossos pensamentos, com nossas convicções, que quase sempre, as nossas orações, as nossas preces, acabam não passando do telhado de nossas casas. Tanto são as vibrações, aquelas condições, aquele hábito mental nosso desequilibrado. Então, nós não temos firmeza, inclusive no que nós pedimos em nossas preces. Nós acabamos colocando sempre a nossa felicidade num ponto sempre muito distante de nós. E isso nos torna infelizes, porque a felicidade, queridos irmãos, ela não está fora de nós. A felicidade é um estado de espírito. E nós sempre colocamos que quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. E daí por diante. Quando eu adquirir aquele carro que o meu vizinho tem, eu vou ser muito feliz. E aí a gente acaba, arrumando sérios problemas para nós mesmos. Por essa nossa infantilidade, por essa nossa meninice espiritual, porque muitas vezes nós sonhamos em concretizar certos objetivos, mas que, na verdade, não há necessidade e que isso vai nos trazer grandes problemas. Nada impede, naturalmente, de eu conseguir ter um carro tão almejado, aquele carro que o meu vizinho tem. Mas se ele tem, talvez ele tenha tido condições para ter aquele carro. E eu, às vezes, naquela ânsia de conquistar, de mostrar que eu também posso, aí eu não compro aquele carro. Eu compro um carnê gigantesco. E aí, a cada dia 10 que eu tenho que pagar aquilo, é um transtorno na minha vida. Eu brigo com a minha esposa, eu quero bater nos meus filhos, eu chuto o cachorrinho, e etc. e tal. Eu tinha essa necessidade? Eu não tinha essa necessidade. Então, nós precisamos refletir, nós precisamos amadurecer, nós precisamos de ir caminhando para sairmos dessa nossa meninice espiritual. Então, torna-se mistério que diminuamos esta corrida desenfreada pelos bens terrenos e voltemos um pouco mais a nossa atenção para as verdadeiras conquistas, que são as conquistas relativas ao espírito imortal que todos nós somos. Nós andamos distraídos em relação aos verdadeiros valores. Amigos espirituais, que de longas datas nos acompanham, eles buscam nos auxiliar, buscam amorosamente indicar o caminho. Entretanto, de que valem os alertas se não são percebidos? Cresçamos para a espiritualidade maior através de nosso amor, de carinho e pensamentos de paz. Vamos apacentar os nossos pensamentos, os nossos corações, para que possamos ter uma visão mais nítida das situações, para que possamos realmente ser os soldados do Cristo, para que nós possamos trabalhar realmente com esses amigos espirituais que estão conosco, que velam por nós e que torcem para a nossa vitória. Nossas almas anseiam por um burilamento e um avanço espiritual, com certeza. É necessário, queridos irmãos, que nós retomemos o caminho que o Cristo nos convidou há mais de 2000 anos. Nós temos que retomar a mensagem esquecida. Bem?
sobre os milênios terrestres, apesar das guerras sangrentas, calamidades, contendas, da luta que se renovam, e da brilha a luz do Mestre, as palavras atualíssimas, pérolas de luz vivíssima, no colar da boa nova. Nós que temos distraídos, desprezado o caminho, fugindo em desatino da verdade da vida. Precisamos destemidos educar nossa vontade, retomar com humildade a mensagem esquecida, o Evangelho do Cristo. Não é só livro de prece, é a lei que o mundo carece, roteiro pro dia a dia, é manual de serviço, guia de boas maneiras para a humanidade inteira. Eu sou que radia. O espírito nobilíssimo de Bezerra de Menezes, através de uma mensagem, nos traz a seguinte assertiva: prossegue o Brasil na missão histórica de pátria do Evangelho, colocada no coração do mundo. Nem a tempestade de pessimismo que a avassala, nem a vaga de dúvida que açoita os corações da nacionalidade brasileira impedirão que se consuma o vaticínio da espiritualidade quanto ao seu destino espiritual. Apesar dos graves problemas que nos comprometem em relação ao porvir, não obstante o ceticismo que desgoverna as mentes em relação aos dias do amanhã, o Brasil será pulsante coração espiritual da humanidade, encravado na palavra libertadora de Jesus, que fulge no Evangelho restaurado pelos benfeitores da humanidade. E não se confunda a missão histórica do país com a competição lamentável em relação às megalópolis do mundo, que triunfam sobre as lágrimas das nações vencidas e escravizadas pela política financeira e econômica internacional. Não se pretende de forma alguma colocar o Brasil no comando intelectual do orbe terrestre, através de celebrações privilegiadas que se encarreguem de deflagrar as guerras de aniquilamento da vida física.
Não se tenham em mente a construção de um povo que se celebrize pelos triunfos do mundo exterior, caracterizando-se como o primeiro no concerto das nações. Consideremos a advertência de Jesus, quando se reporta que os primeiros serão os últimos e estes serão os primeiros. Sem dúvida, o cinturão da miséria socioeconômica que envolve as grandes cidades brasileiras alarma a consciência nacional. Inegável a nossa preocupação ante a onda crescente de violência e de agressividade urbana. Sem dúvida, os fatores do desrespeito à consciência nacional e a maneira incorreta com que atuam alguns homens nas posições relevantes e representativas do país fazem que o vejamos momentaneamente em uma situação de derrocada irreversível. Tenha-se, porém, em mente que vivemos uma hora de enfermidades graves em toda a Terra, na qual o vírus da descrença gera as doenças do sofrimento individual e coletivo, chamando o homem a novas reflexões. Apesar de tudo, o Brasil prossegue com a sua missão histórica de coração do mundo e pátria do Evangelho. Mesmo que a descrença habitual, o cinismo rotulado de ironia, o sorriso em gargalhada estrídula e zombeteira tentem diminuir em nome de ideologias materialistas, travestidas de espiritualismo e destrutivas em nome da solidariedade. Sosseguemos os que sofrem, dando a nossa atenção e buscando estender-lhes a palavra de Jesus, que já estão dentro do nosso coração de trabalhador. A tarefa de auxílio deve ser gentil, para que vença as barreiras do outro. Então, a prece, o trabalho, o amor, juntos conseguirão vencer a crise. Devemos lembrar sempre que os seres que se apegam aos vícios, os que se apegam demasiadamente ao sofrimento, aos seus problemas diários, às suas angústias, padecem muito mais pelo fato de projetarem aí imagens mentais que se solidificam ao seu derredor, tornando-se difícil a ajuda às boas intuições. O auxílio por parte dos benfeitores espirituais, devido à cristalização de hábitos arraigados, às vezes, de muitas vidas dentro de nós. Porque muitas vezes, em todo esse emaranhado de situações que nós convivemos no dia a dia, nós esquecemos das lições do Mestre Jesus. Nós esquecemos o que os bons espíritos nos trazem diuturnamente. Nós entramos nesse manancial de sofrimento, de dores, de angústias, acabamos sofrendo por antecipação, trazemos sofrimentos para nós que nos causam moléstias, sem ao menos termos a certeza de que aquilo que nós estamos abrigando em nós irá realmente acontecer. Nós sofremos por antecipação. Precisamos mudar esse nosso hálito mental, mudar esse nosso modo de pensar. Não podemos jamais esquecermos que Jesus, o meio nazareno, o irmão nosso de todos os momentos, ele está no leme dessa nau chamada Terra. E nós esquecemos disso no nosso cotidiano. Nós nos deixamos arrastar pelas notícias televisivas, infelizmente. E nos machucamos, contraímos enfermidades e também contaminamos aqueles que estão ao nosso derredor. Vamos reciclar as nossas mentes. Com isso, melhorando os nossos sentimentos e vibrando amor. Do Brasil para o mundo inteiro.
Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxestes para a terra do cruzeiro e por amor, no teu amor, nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi, e em sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro, no Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz no mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, as cores do Brasil, todas as cores cabem no nosso Brasil. A doutrina espírita, em sua característica de revelação, vem nos apresentar o ouro e a prata da espiritualidade, que são os ensinamentos dos espíritos superiores e o reavivamento dos ensinamentos do Cristo, em sua mais pura significação. Kardec, o emérito codificador, nos traz em suas obras os conceitos mais sublimes e puros a serem aplicados em nosso dia a dia, e os nobres continuadores nos trazem a complementação e o desdobramento destes ensinos. Portanto, queridos irmãos, que possamos ter força, que busquemos estas moedas em todos os momentos, pratiquemos o ensinamento do Mestre, bebamos o Espiritismo e caminhemos rumo à angelitude. Que a paz do nosso Mestre Jesus, esse irmão maior, que nos ama incondicionalmente, possa estar e continuar conosco hoje e sempre. E muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Mazinho. Obrigado, Bel, por ilustrar aí as palavras do Mazinho também, né? É com bastante alegria que recebemos você aí, Mazinho. Espero que esteja mais vezes com a gente. Se Deus quiser. Gratidão, meu. É uma alegria para a gente estar com os irmãos.